No livro de Tito, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. E nós queremos falar, em se tratando do Espírito, falar sobre aquela que é a primeira obra do Espírito na vida do salvo, que é a obra da regeneração. Tito 3, 3 a 8 diz assim a palavra do Senhor: Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer, louvar e bendizer o teu santo nome. Ó Deus, e que o Senhor fale conosco no culto dessa manhã, por intermédio dessa palavra que para mim no estudo foi tão enriquecedora e desafiadora. Então, Pai, em nome de Jesus, aplica ao nosso coração, em nosso coração, a Tua palavra pelo Espírito Santo que em nós habita. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Queridos, nessa manhã nós queremos falar com os amados sobre aquele que é a primeira obra do Espírito na vida do salvo, que é a chamada regeneração, que é o termo utilizado aqui em Tito capítulo 3. Nós lemos a expressão regeneração e renovação no versículo 5 de Tito capítulo 3, mas nós encontramos essa mesma realidade da regeneração descrita em Tito capítulo 3, 3 a 8, em outros lugares na Escritura. Quer dizer, é utilizada outra expressão, mas se referindo exatamente à mesma coisa. Então, quando Paulo falando a Tito sobre regeneração, ele usa esse termo, a lavagem regeneradora, a regeneração do pecador, nós encontramos outros textos que se referem à mesma situação, como por exemplo, quando a Bíblia trata sobre que nós somos ressuscitados, também faz referência à regeneração. Quando diz que nós recebemos uma nova vida, também é uma referência à regeneração. Quando diz que nós fomos feitos novas criaturas, o que é ser nova criatura? Também se refere à regeneração, de que nós devemos nascer de novo ou de que temos um novo nascimento. Está fazendo referência a quê? À regeneração. Quando está falando sobre que nós somos restaurados, também está falando de regeneração. Então, esse termo, regeneração, que é tratado por Paulo em Tito, ele também é tratado de outras maneiras em outros lugares da Escritura, mas eles vão fazer referência à mesma ação do Espírito na inauguração da vida do cristão. A obra de regeneração é atribuída em muitos lugares na Escritura ao Espírito Santo, como 1 Pedro 1,3, Tiago 1,18, João 3, 5 a 8 e 1 João 3, 9. Nós encontramos que o Espírito Santo é uma figura central nesse processo de regeneração do pecador. E a Bíblia, em todos os lugares que nós encontramos, ela vai excluir dos seres humanos qualquer tipo de participação na regeneração. Ou seja, a regeneração, ela acontece no ser humano sem qualquer ajuda ou intervenção do próprio ser humano. 1 Pedro 1, 23, João 1, 13, Mateus 16, 17,
Tito 3,5, como nós vimos, e Efésios 2, 9 e 10, vão mostrar que a regeneração é uma obra que o Espírito opera no ser humano, independente de sua atuação. Então, o Espírito, ele não necessita da ação humana para que o Espírito regenere o ser humano. É uma obra exclusiva do Espírito, no que diz respeito à sua ação soberana. E o que nós encontramos então aqui em Tito capítulo 3, 3 a 8, é uma descrição muito interessante de como esse processo acontece. Versículo 3, ele vai falar sobre como nós éramos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós estudamos isso hoje na escola bíblica dominical, sobre o ser humano criado de maneira igual, semelhante a Deus, para que desfrutasse dessa relação com Ele. E, no entanto, apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, nós descemos ao mais profundo abismo da depravação. Então, apesar da magnânima, maravilhosa, sobrenatural, incrível obra do Espírito na criação, quando cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, nós, por causa do pecado, nos tornamos completamente distantes e ausentes de Deus. E essa descrição que Paulo fala lá no capítulo 3, versículo 3, pois nós também no passado, ele não se refere apenas a alguns pecadores. Está falando que alguns pecadores são, segundo essa descrição que ele dá no versículo 3. E ele nem está falando do pior dos pecadores ou dos piores dos pecadores. Olha, o pecador quando cai, o pecador quando desobedece a Deus, ele pode chegar a ficar assim. É o pior estágio que um pecador pode ficar. Ele não está falando isso. Ele está falando que todo pecador é dessa maneira. Ele está falando de mim e está falando de você. Então, essa descrição que nós encontramos no capítulo 3, versículo 3 de Tito, não é uma descrição do pior estágio em que o ser humano pode chegar. É a descrição do estágio em que todo pecador chega. Então, ele está falando sobre mim, está falando sobre você, está falando dos melhores homens desse mundo, está falando dos mais éticos, dos mais moralmente íntegros. Todo pecador, ele chega a ficar nesse estágio. E olha como ele descreve no versículo 3, como é o ser humano sem Cristo. Eles são insensatos, o que significa incapacidade de ter qualquer discernimento ou conhecimento espiritual. Apesar de só o que existe hoje na nossa sociedade são pessoas, entre aspas, espiritualizadas, mas sem Cristo o ser humano ele é insensato, ele faz as coisas sem discernir espiritualmente, ele é desobediente, você, eu, nós, todos, todo pecador é desobediente, ou seja, ele não se submete a absolutamente ninguém, ele não gosta de obedecer à lei, ele não gosta de obedecer à sua própria ética, não gosta de obedecer à sociedade, não gosta de obedecer normas e muito menos gosta de obedecer a Deus. Não se submete a ninguém. Ele está desgarrado, em outras expressões nós encontramos extraviado, ou seja, ele está longe da verdade e da realidade, mas ele não consegue perceber isso. O ser humano acha que está tudo bem, ele acha que é livre, ele acha que tem aí o completo domínio e controle da sua vida e da sua existência. Ele está desgarrado, está desviado, longe de toda a verdade e de toda a realidade. Ele também é escravo, porque o próprio texto diz, a sua vida é controlada por todo tipo de desejo pecaminoso. Então é muito curioso você perceber isso, que enquanto as pessoas acham que elas são livres para desobedecer e para pecar, o que na verdade elas são escravas, controladas por desejos e coisas que Deus odeia. Está pipocando aí, Lúcia, esse bicho?
das coisas que Deus odeia. Então ele é insensato, desobediente, desgarrado, escravo, ele vive em todo tipo de maldade e inveja. Maldade é a disposição da mente para o mal. A disposição do pecador sem Cristo é de fazer aquilo que é ruim. E ele também é invejoso. O que é inveja é odiar alguém por ela ter algo que ele não tem. Eles são odiosos, ou, em outras versões, detestáveis. É o tipo de aversão provocado pelo pecador. Quando você olha para um pecador, essa pessoa é detestável, é desprezível. Isso é o que Deus pensa do pecador. E ele, no final, estão se odiando uns aos outros. Existe socialmente uma mútua aversão. Isso é tão sério, é tão importante, que nós gastamos boa parte da nossa vida treinando, capacitando nossos filhos a aprenderem a viver em sociedade, a serem menos odiosos e odiarem menos as pessoas. É isso que a gente faz em escola. É isso que a gente faz dentro da nossa família. A gente utiliza boa parte do nosso tempo tentando domesticar os nossos filhos para que eles aprendam a ter uma vida minimamente ética dentro da nossa sociedade. Às vezes, esse processo socializador, ele falha, por várias razões, tanto da própria família, quanto da própria sociedade, quanto da própria pessoa. Mas a nossa luta, a nossa busca é para domesticar esses grandes pecadores que somos nós. Então, a descrição que Paulo faz no versículo 3 do capítulo 3 de Tito, não é nada elogiosa. Na verdade, é bem comprometedora. É bem ofensiva mesmo. Nós somos assim. Todo pecador sem Cristo está nessa situação, e nós encontramos em outros lugares da Escritura maneiras diferentes de se referirem ao estado no qual está todo pecador. E Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morte espiritual, distanciamento. Nós lemos em Jeremias que o nosso coração é completamente corrupto, desesperadamente mau. Todo o tempo é maldade, o nosso coração é um poço de adultério, de todo tipo de pecado, de todo tipo de ira, de inveja. Essa é a descrição que a Bíblia faz dessas criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Não é chocante isso? Você acorda de manhã, você toma aquele banho, fica cheiroso, cheirosa, passa aquela maquiagem, ou o rapaz passa aquele gel no cabelo, bota aquela roupa limpa, bonita, pega a mochila, vai para o trabalho, vai para a escola. Você deve se achar o máximo quando você faz isso, né? Incrível, eu estou perfeito, na melhor forma da minha vida, minhas escolhas são as melhores, eu sou a melhor versão de mim mesmo. E quando Deus olha lá do céu para esse ímpio pecador, diz que você é o pior tipo de pessoa que existe nesse mundo. Que você não vale nada, que você não tem valor intrínseco algum, porque a sua vida é uma vida de pecado. Então nós entendemos plenamente, completamente todas as razões que Deus ele tem para odiar os pecadores, para abominar pessoas como eu e como você. Veja a descrição. Se você encontrasse uma pessoa, não precisa ser parente, porque parente a gente é obrigado a aguentar, não é verdade? Parente a gente é obrigado a aguentar, né? É como diz, né? Jumento e filho só procura quem é o dono, não é verdade? Não é assim? O pessoal diz brincando. Então olha só, tirando a sua família que você é obrigado a amar, você é obrigado a conviver.
Se você encontrasse no seu trabalho, na sua vida social, uma pessoa insensata, desobediente, uma pessoa escrava de todo tipo de pecaminosidade, de droga, de vício, de prostituição, de fornicação, uma pessoa maldosa, uma pessoa invejosa, você ia gostar de conviver com essa pessoa? Ora, se você é esse tipo de pessoa que tem dificuldade de conversar com uma pessoa igual a você, por que Deus é obrigado a ela aguentar? Se você não consegue conviver com pessoas difíceis, por que Deus é obrigado a conviver com você? Por isso, por conta dessa situação lastimável, de morte, como diz capítulo 2 de Efésios, de afastamento completo de Deus, como diz o texto de Romanos, capítulo 5, não existe, olhando por essa perspectiva, nenhuma esperança para a humanidade. Aí que brilha a luz gloriosa da doutrina da regeneração, a partir do no capítulo 3, a partir do versículo 4 de Tito. Ele começa o versículo 4 dizendo: mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador. Então perceba que o que os ímpios são agora, nós um dia já fomos. E em nada nos diferenciávamos, e o que nos deveria impressionar não é que o ímpio não seja salvo. Não é isso que deve nos impressionar, mas como Deus pode amar o ímpio, é como Deus pode me amar. A regeneração ela é chamada, em João capítulo 3, versículo 7, de novo nascimento. E é um novo nascimento que produz uma nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. E é dessa regeneração que Paulo está falando em Tito capítulo 3, que procedem a fé, a justificação e a santificação. Então, a regeneração é o início da vida cristã. A vida cristã começa pela regeneração do pecador. O pecador só pode responder a Deus com fé se antes ele for regenerado para isso. É o que Jesus falava no Evangelho de João: ninguém pode vir após mim se o Pai não o trouxer. O que é esse trouxer? É o que nós chamamos de regeneração. Quais são as características da regeneração? Eu cito aqui, amados, 5 características da regeneração. Primeiro, a regeneração é um ato essencial. O pecador, ele só é salvo se ele for regenerado. João capítulo 3, versículos 3 a 5, tem uma maneira muito própria de declarar essa realidade. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Sem regeneração, todas as possibilidades, as portas do céu para você seguem e permanecem fechadas. É um ato essencial. O Espírito precisa regenerar você. Segundo, é um ato exclusivo. Porque a regeneração não é produzido por qualquer ação ou intenção humana, exclusivamente é o Espírito que regenera a pessoa, João capítulo 1, versículo 13. É um ato exclusivamente produzido por Deus através do seu Espírito. Terceira característica, é um ato definitivo. Tito capítulo 3, versículo 5 diz isso: porque você só é regenerado uma vez. Não existe crente que passou por 2 regenerações. Não existe crente que passou por 4 regenerações. Por 2, você é regenerado uma vez, e de uma vez você é regenerado por toda a sua vida. É um ato definitivo. Você não encontra em nenhum lugar nas Escrituras, em absolutamente nenhum lugar, uma pessoa que tenha sido regenerada, tenha perdido a regeneração e depois tenha sido regenerada novamente. Não existe isso. Isso não existe.
Processo da regeneração, quando o Espírito regenera um pecador, essa regeneração, ela é plena, completa e é por toda a sua vida. 4. Uma outra característica da regeneração é que é um ato interior. Não é uma mudança exterior. Não é mudar de roupa, não é mudar de linguagem. Não é mudar prioridades. A mudança começa por dentro. Nós encontramos isso em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27. Inclusive, nós terminamos há pouco tempo a leitura do livro de Ezequiel. Ele diz: e eu porei dentro de vocês um coração novo. Eu porei dentro de vocês um coração que os fará obedecer os meus mandamentos. É no coração, é no interior, é na mente, é na vontade do pecador que ocorre a regeneração. Não é no seu calendário, não é na sua conta bancária, não é na música que você ouve. A regeneração é um processo profundamente interior, produzido pelo Espírito dentro do pecador. É um ato interior. E quinto e último, é um ato sobrenatural. É algo tão único e tão maravilhoso que é muito difícil de escrever com palavras. Pesquisando muitos livros, comentários, livros de teologia, teologia sistemática, teologia bíblica, é muito difícil você encontrar alguém descrever de maneira apropriada o que é a regeneração, porque é tão milagroso, é tão fora da nossa realidade, é tão incompatível com a nossa natureza, que é difícil de descrever exatamente o que a regeneração produz no pecador. Efésios capítulo 2, versículo 10, vai tratar sobre essa realidade. É uma morte que é substituída pela vida. É uma velha criatura que se torna uma criatura completamente nova. É assim que é descrito o processo da regeneração. E por que a regeneração ela acontece? Versículo 7 nos ensina. E nós, no versículo 7, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Existem dois propósitos que existem na regeneração. Primeiro, o texto do versículo 7 diz, é nós sermos justificados pela sua graça. Por que nós somos regenerados? Nós somos regenerados para que, após regenerados, a justificação cancele nossos pecados por causa da justiça de Cristo. Então, para nós recebermos a justificação, ou seja, o que é a justificação? É Deus me declarando justo com base na sua justiça, quando Ele leva sobre si o meu pecado. Isso é justificação. Ele me declara justo. Olha, eu paguei a pena dele, eu paguei pela culpa dele, ele está limpo, eu levei o pecado desse pecador. Isso é justificação. O texto diz que nós somos regenerados para que nós possamos ser perdoados por Deus. Quem for regenerado será justificado. É muito interessante isso. Qual o propósito da ação do Espírito em em regenerar o pecador? Para que ele receba, após a regeneração, a justificação, perdão. Então, primeiro, só é perdoado quem é regenerado. Quem não é regenerado pelo Espírito, pode vir à igreja, pode confessar um bocado de coisa, pode falar um bocado de coisa que cometeu durante toda a sua vida, mas sem regeneração do pecador, ele não consegue obter o perdão de Deus. Então, a regeneração, ela produz a justificação. E nós somos regenerados para sermos perdoados, e não o contrário. Olha como isso é interessante aí no versículo 7. A fim de que, justificados por sua graça. Então, nós somos regenerados
para que nós sejamos justificados por sua graça. Então é um processo. Nós não somos justificados e perdoados para sermos regenerados. É justamente o contrário. O Espírito nos regenera de uma vida de pecado, de uma vida de alienação de Deus, para que, regenerados por Ele, nós tenhamos acesso à graça salvadora, justificadora e perdoadora de Deus. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos paz com Deus, nós que fomos justificados. Então, o primeiro propósito da regeneração é que nós sejamos justificados pela graça de Deus, para que sejamos perdoados. E segundo propósito, ainda diz no versículo 7, é sermos herdeiros da vida eterna. Então, o estado produzido pela regeneração, que nos torna novas criaturas justificadas pela graça de Deus em Cristo, nos conduzirá à eternidade. Então, é um processo. Você é regenerado, você é justificado, e agora você tem a sua vida preservada para a eternidade, porque depois de justificado, você se torna herdeiro de Deus. Talvez, queridos, nessa vida nos sejam negadas bênçãos materiais, mas nada, absolutamente, nos será tirado da nossa próxima vida. Então, qual o propósito? Após regenerados, é que nós possamos ser justificados, perdoados por Deus e nos tornemos herdeiros da vida eterna. Tudo começa na regeneração. E como devemos ser? Versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, nós vimos o contraste do versículo 3, daquele pecador que é odioso, que é desprezível, que é maligno, que é pérfido, que é invejoso, que é escravo de todo tipo de pecado. O que nós encontramos agora no versículo 8 é a situação atual, presente, daquele que foi justificado, regenerado por Deus. O ensino sobre a vida do pecado, o ensino sobre a vida no pecado e a regeneração através do Espírito deve ser proclamada abertamente a todos os crentes. É o que ele está dizendo, fala isso abertamente para todo mundo. Ensina sobre essas coisas. Existem coisas que estão no passado do cristão, versículo 3. Todos nós éramos daquela maneira. Todos nós éramos escravos do pecado. Até aqueles que acham que não são escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado, éramos escravos. Odiosos, invejosos, orgulhosos, presunçosos, nós éramos assim. Mas essas coisas que nós éramos devem ficar no passado. É lá que deve permanecer. Aquele Anderson odioso, aquele Anderson invejoso, aquele Anderson maldoso, desprezível, presunçoso, orgulhoso, escravo do pecado, ele deve ficar no passado. O seu eu antigo, a sua velha natureza deve ficar no passado. E como crentes regenerados, justificados e herdeiros da vida eterna, nós agora precisamos adotar uma vida condizente com aquilo em que nós fomos transformados. Nós não somos mais aquelas pessoas desprezíveis, odiosas. O que nós devemos ser? Como devemos agir? E Paulo usa aí no final do versículo 8 uma expressão muito interessante. Ele diz assim: se empenhe na prática de boas obras. Primeiro ele fala sobre se empenhar, o que envolve o nosso zelo, nossa dedicação e muita força de vontade. Então a prática daquilo que é bom, a prática da justiça, da honestidade, do bem ao próximo, da compaixão, do amor, do evangelismo, da doação, da sensibilidade, do companheirismo. Essas práticas, elas necessitam e exigem de nós zelo, dedicação e vontade. Então são coisas, é um tipo de vida
que não vai cair do céu não é o anjinho com asas branquinhas, carregando uma espada na mão que vai tocar na sua vida e vai transmitir a você um tipo de vida boa, abençoada, compassiva, amorosa, menos egoísta, mas uma vida mais altruísta. Não é um anjo do céu que vai fazer isso, ele está dizendo que nós precisamos nos empenhar para fazer isso. Então, primeiro, ele fala sobre ter zelo, dedicação e vontade na prática dessa nova vida. Segundo, ele diz, se empenhe na prática, ou seja, não é no discurso, não é no debate, não é na intenção, não é nos videozinhos do TikTok, você dando esmola para um mendigo e filmando ao mesmo tempo. Não é você mostrando e apresentando para o mundo suas melhores ações, é você se empenhar para fazer, é na prática. Não é falar sobre boa obra. Não é fazer um programa social que discuta a boa obra. É você se empenhar na prática das coisas que são boas. Isso que é a vida de uma pessoa regenerada. A vida de uma pessoa regenerada. Queridos, a gente tem, cristão, tem tanta boa obra e simples para fazer. Ah, pastor, isso quer dizer que eu tenho que abrir um projeto social? Eu tenho que abrir uma obra missionária num país da África. Boa obra é quando você perdoa quem lhe magoa. Boa obra é quando você se arrepende quando magoa alguém. Boa obra é quando você evangeliza alguém. Boa obra é quando você ora por alguém. Boa obra é quando você cuida bem do seu marido, quando você cuida bem da sua esposa, quando você educa bem os seus filhos. Isso é boa obra. Você não precisa sair aqui para o Japão para proclamar o evangelho, para enfrentar os grandes ímpios e pecadores da sociedade. Você faz isso com o seu vizinho, seu colega de trabalho, com seu amigo da escola. É na prática. E ele fala das boas obras. Se empenhe na prática das boas obras. Essas boas obras aqui recebem 2 qualificativos. Primeiro, porque essas boas obras são coisas excelentes. Se envolva naquilo que é melhor. Se envolva naquilo que é excelente, que é supremo, que biblicamente é superior. Eu não estou falando de você entre aquele restaurante de R$10 e o de R$1.000, o de 1.000 é excelente. Não são nesses valores mundanos e seculares, eu estou falando de valores relativos à vida, especialmente uma vida que agrada a Deus. O que Deus, Ele trata como uma obra excelente? São essas coisas que devem ocupar a nossa prática. Então são coisas excelentes, em segundo lugar, são coisas proveitosas para todas as pessoas. Coisas que a gente faz, ações, atitudes que trazem proveito. É interessante que ele não vai falar, olha, faz coisas que tragam proveito para a sua vida. Ele não fala sobre a sua vida. Ele não está falando sobre você. Ele fala sobre fazer coisas excelentes que tragam proveito para todo mundo. Meus irmãos, como a gente é egoísta. Como a gente só pensa na nossa própria barriga. Em segundo lugar, a gente pensa de novo na gente. Nós somos egoístas demais, irmãos. O que ele está dizendo? Você procura fazer coisas boas, excelentes, que tragam proveito para todo mundo. Não pense, cada qual em si mesmo, mas principalmente pense naquilo que é dos outros. É isso que a gente deve fazer como pessoas regeneradas, pessoas nascidas de novo.
E eu quero concluir fazendo aqui 3 aplicações fora aquelas que nós já compartilhamos. Primeiro, esse texto nos ensina a ter uma disposição de compaixão e paciência evangelísticas, porque nós também fomos desobedientes e incrédulos no nosso passado. Então, muitas pessoas tiveram paciência com a gente. Nós precisamos ter paciência também com os outros. É o que ele começa lá no versículo 3, pois nós também no passado. É interessante que Paulo, nesse contexto de Tito, capítulo 3, ele está falando sobre como o crente deve viver na sociedade, especialmente no que diz respeito às autoridades governamentais. O que ele está dizendo? Tenha paciência com essas pessoas. Eles são pecadores, mas nós já fomos iguais a eles. Então tenha paciência com os pecadores, porque assim como eles não valem nada, são ímpios, pecadores desprezíveis, você foi do mesmo jeito e até pior. Então tenha paciência com o incrédulo. Eu não estou falando aceitar e concordar com o pecado que ele pratica, mas pregue o evangelho com insistência, amor e graça. Então esse texto ele está nos dizendo que o nosso propósito de ter uma vida boa nesse mundo de prática de boas obras é para que a gente possa mostrar como o evangelho é vivido na prática. Segunda aplicação, em relação a nós mesmos, eu estou falando de você e estou falando de mim, nós precisamos ter 2 sentimentos. Primeiro, um sentimento de repulsa por si mesmo no passado, pelo tipo de pessoa que era e pelos pecados que cometia. Então, quando você olhar para o seu passado, tenha nojo dele. Lembre com saudosismo do cativeiro onde você estava aprisionado. Não lembre com qualquer tipo de gratidão as besteiras que você fez. Todas elas custaram a morte de Jesus. Então tenha nojo, tenha desprezo pelo tipo de pessoa que você era. E segundo sentimento, tenha gratidão por aquilo que o Pai operou em você através de Jesus e do Espírito Santo. Olha como eu era, olha como eu sou. O que eu sou hoje foi possibilitado pelo lavar regenerador do Espírito. É Ele quem me salvou e proporcionou um novo tipo de vida. Me tirou da escravidão, me tirou do pecado, da condenação. Eu odeio o que eu era, mas eu agradeço a Deus por aquilo que eu me tornei. Meu irmão, se você não pode falar isso, se não tem diferença do antigamente para o hoje, será que você foi regenerado mesmo? Será que você não está resumindo a mudança do evangelho na tua vida a uma atividade de fim de semana, a música que se escuta, a tipo de leitura e a palavras que você pronuncia? Será que você não está iludido em relação à regeneração da tua vida? Você tinha uma vida tão envolta no pecado que pensou, preciso prosperar. Vou abandonar o álcool, vou abandonar as drogas, vou abandonar a prostituição e vou para a igreja. É igual eu vi essa semana um meme, o cara, né, preso, algemado, e alguém perguntou, o repórter, o que você vai fazer quando você sair daqui? Disse, meu irmão, eu vou fazer uma caveira, vou fechar aqui as costas. Sei quem viu isso. Aí o repórter perguntou, mas você não disse que é para a igreja? Ah, é verdade, não posso não, porque eu vou para a igreja. Será que é só esse tipo de mudança que a gente percebe na nossa vida, ou pouca mudança, ou nada mudou? De pessoas que de fato mudaram o linguajar, a gente não fala palavrão, né? A gente não vive se agredindo verbalmente, a gente não ouve Iron Maiden, não ouve AC/DC, não ouve Black Sabbath, mas ouve Oficina G3, PG, Banda Resgate, Projeto Sola. A gente não usa mini saia, a gente usa calça comprida, usa saia comprida.
A gente não pinta o cabelo, a gente não faz tatuagem, a gente não usa, né, essas coisas loucas que esse mundo usa, mas a regeneração, pronto, é só isso aí. Mas o nosso coração continua orgulhoso, o nosso coração continua invejoso, a nossa alma continua cheia de amargura, a nossa língua é um poço de Satanás, é falando mal e detonando todo mundo. A gente tem que olhar. Às vezes, igreja faz mais mal do que bem para determinadas pessoas. Para a pessoa não regenerada, a igreja às vezes faz mais mal do que bem. As pessoas se tornam egoístas, faladeiras, maledicentes, sedentas por poder. Quando assumem a liderança de uma igreja, se tornam roubadoras, escravizam e abusam das pessoas. Eu estou falando mentira? Não estou. Ou você acha que esses pastores abusadores aí, que vivem roubando de igreja, eles são crentes de verdade regenerados? Não são. Então você pega um cara que não tinha nada na vida, você entrega uma igreja, ele se acha o dono e proprietário da igreja. Pessoa regenerada? Não é. Então, igreja para uma pessoa não regenerada, às vezes faz mais mal do que bem. A gente precisa, queridos, olhar para o nosso passado e identificar no nosso passado o tipo de pecado e de pessoa que a gente não gostava de ser, porque Deus abriu os nossos olhos em relação a isso. E olhar para o nosso presente e dizer: eu agradeço a Deus pelo tipo de pai que eu me tornei, eu agradeço a Deus pelo tipo de pastor que eu me tornei, eu agradeço a Deus pelo tipo de profissional que eu me tornei, porque foi obra regenerativa do Espírito. Então, um sentimento de gratidão. E sobre, terceira aplicação, sobre a nossa vida, sendo nós regenerados. Eu quero citar 2 textos aqui, que falam sobre regeneração. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E o segundo texto, 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que eu quero dizer com isso é que o regenerado, ele encontra forças para lutar contra o pecado. Ele consegue identificar, ele consegue perceber, e ele sabe quando ele está pecando. E ele consegue, pela força do Espírito que habita nele, sendo ele uma nova criatura, ele consegue força para lutar contra o pecado. Porque a regeneração, ela é sucedida pela santificação. Ninguém só é regenerado. Ninguém para no estágio da regeneração. Ah, eu só fui regenerado, eu ainda não cheguei no processo da santificação. Quem é regenerado, procura se santificar. Se não quer santificação, se não está se santificando, ainda não começou a ser regenerado. Isso implica, na nossa vida pessoal, tanto o abandono constante do pecado, constantemente, identifiquei, vou lutar. Queridos, eu não estou falando de coisa simples, não. Eu não estou falando de se livrar de um pecado como alguém que se livra daquela comida na geladeira que você esqueceu e acabou criando bolor. Você pega aquela comida, dá aquela pisada na sua lixeira e joga fora. Eu estou falando sobre coisas que muitas vezes a gente quase soa sangue para se livrar delas. De coisas que estão entranhadas em nossa estrutura e na nossa natureza, na nossa mente e no nosso coração. É mágoa, é amargura, é vício, é todo tipo de escravidão, de coisa que a gente faz, de omissões, de maneira como a gente trata as pessoas. E essas coisas na nossa vida muitas vezes saem e saem com muita insistência. Ora, a gente pode lembrar aqui do apóstolo Paulo, o homem que teve visões do terceiro céu,
foi fazer um seminário com Jesus diretamente da eternidade. E quando ele voltou, o que aconteceu? Para que ele não se orgulhasse daquelas visões, Deus ele colocou na sua carne um espinho. O que Paulo fez? O que qualquer pessoa faria? Ele foi orar. Orou 3 dias seguidos, de um jejum ininterrupto. No final desse período, o que ele fez? O que Deus fez? Olha, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que se revela a minha força. E ele não tirou esse espinho. E a gente tem que fazer como Paulo, com os vários espinhos. Eu não acredito que crente tem um espinho, não. Eu acredito que tem vários, muitos. Uma roseira. Acho que a nossa vida é envolta numa roseira, bem espinhenta. São muitos. E como a gente lida com isso? Com muita oração e com muita insistência. Não vai sair de primeira, não vai sair de segunda. A gente chora amargamente, a gente pranteia, a gente busca Deus, a gente questiona Deus, a gente conversa com amigo, a gente conversa com pastor, a gente conversa com algum tipo de pessoa mais madura, porque a gente quer se livrar. É uma luta constante, é uma briga contra o pecado. Mas o não regenerado, o que ele faz? Ele se entrega de corpo e alma para aquilo. Ele abraça, sabe? É aquele cara que passa a vida criando um leão, fofinho, pequenininho, quando ele cresce aquele leão gigante, aquela juba maravilhosa, ele se abraça achando que é um gato, de uma hora para outra, o que o leão faz com ele? Devora, ataca, mata, destrói, despedaça aquele homem. É assim que o não regenerado faz com o pecado. Ele se abraça com ele, achando que está domando um gatinho, quando na verdade ele está criando um leão. Um dia o leão mata. Então isso implica no abandono constante, na autoavaliação e autorreflexão sobre o pecado todo dia. A gente cai, a gente se levanta, no outro dia a gente fica de pé, depois cai de novo, é uma briga, uma luta, uma guerra. Mas não apenas isso, queridos, porque a regeneração, sucedida pela santificação, implica no abandono constante do pecado, mas também na adoção de obras que glorifiquem a Deus. Não é só o que você vai abandonar, mas é o que você vai fazer a partir de agora. O que eu faço agora com essa nova vida que eu recebi de Deus? Eu, como regenerado, restaurado, renovado, o que eu faço agora? Então não é só dizer, isso ficou para trás, mas é o que eu tenho na minha frente. O que Deus está me dando para cuidar? O que Deus está me dando para fazer? Quais são os desafios espirituais que Deus está me dando para o meu crescimento e meu desenvolvimento espiritual? É assim, amados. É assim que a gente deve viver a nossa luta espiritual contra o nosso pecado, sabendo que nós somos santos hoje, salvos, justificados e perdoados, porque nós fomos um dia regenerados pelo Espírito. E acredite, meu irmão, quando eu digo que ele não tinha a menor razão para fazer isso. Não tinha. Eu não sou mais bonito do que ninguém, mais inteligente do que ninguém, não sou mais especial do que ninguém. Mas o Espírito me regenerou. E essa regeneração foi transformada em justificação. E a justificação me conduz no caminho da santificação. E eu preciso, amados, agora então olhar para a minha vida como de uma pessoa regenerada pelo Espírito, para que eu possa então viver essas boas obras que engrandecem o nome do Senhor e são proveitosas para todas as pessoas. Amém, igreja? Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus.